Você está satisfeita com a comunicação no seu relacionamento? Meu nome é Elaine Sardelli, eu sou coach de relacionamentos e hoje eu trouxe essa reflexão para você. Você está satisfeita com a comunicação dentro do teu relacionamento? Eu digo dentro do teu relacionamento porque muitas vezes lá fora, na nossa profissão, com os nossos amigos, é muito fácil de se comunicar. Mas ali dentro do nosso relacionamento, dentro de um casamento, dentro de casa, é difícil. Parece que as pessoas não se entendem, não falam a mesma língua e muitas vezes não conseguem falar aquilo que tem vontade. Por que isso acontece? A semana passada eu coloquei um artigo no meu blog, inclusive se você ainda não conhece, eu te convido a dar uma olhadinha lá, vou deixar aqui na descrição o link para você entrar. Tem vários artigos, um conteúdo bem legal que pode te dar várias dicas no teu relacionamento. Então o que acontece? A nossa comunicação, ela pode ser assertiva, agressiva ou passiva. Qual o estilo que você mais tem usado dentro da sua casa? É aí dentro de casa os nossos maiores desafios, não é mesmo? Pois é, a pessoa que tem uma comunicação mais agressiva é aquele tipo que está sempre criticando, que está sempre jogando para o outro a culpa. A culpa é sua. Se você tivesse feito isso, se você tivesse feito aquilo, se você não tivesse feito isso. E aí esse tipo de comunicação, a pessoa muda a postura quando começa a falar. Abre os olhos, fala alto, tem aquele tom ríspido, né? Que é já tipo, não fala nada. Parece que tá até, só de olhar para você, parece que tá te ameaçando. Esse tipo de comunicação traz muitas consequências ruins para o nosso relacionamento. Chega uma hora que o outro já nem fala, porque já sabe que vai ser recebido com várias pedras. Então, uma dica boa nesse tipo de situação é você ouvir para responder e não ouvir para reagir. Parece que as pessoas ficam armadas o tempo todo, como se o outro não viesse trazer para você uma situação que vocês têm que resolver juntos, como se o outro estivesse já trazendo uma acusação. Então, nesse medo de você ser acusado, você vai e acusa primeiro. Ah, você vai me trazer isso, então eu já vou te fazer primeiro. Você se projeta no outro e já faz antes dele fazer. E às vezes nem era essa a intenção da pessoa. Ela só queria conversar com você, ela só queria te contar algo que está acontecendo. De repente para você dar uma sugestão, de repente não, só para ouvir mesmo. Então você não precisa resolver o problema do outro, só escuta. Muitas vezes o que outra pessoa veio trazer para você era só para você ouvir. De repente dar um abraço. Sabe, não precisa acusar, não precisa procurar quem é o culpado, não precisa fazer nada disso, porque esse tipo de coisa prejudica demais a nossa comunicação dentro de casa, dentro dos nossos relacionamentos. Na comunicação agressiva, outra coisa que também pode acontecer muito são as críticas. Sabe aquelas pessoas que ficam procurando as situações, os acusados? Nunca olha o lado bom da situação e nunca olha os pontos fortes das pessoas. Sempre procura quem é o acusado, quem é o culpado, sendo que não faz sentido. Mas sempre acusando alguém, sempre apontando com o dedo os erros de alguém. Isso é muito terrível em um relacionamento. Crítica não leva ninguém para frente. Esse negócio de crítica construtiva tem que tomar muito cuidado. É claro que você pode dar um feedback, é lógico que você tem que falar a tua opinião, mas fala de você, sempre em relação ao que você sentiu de acordo com aquela situação. Nunca o que você devia ter feito, sabe, assim, apontando com o dedo. Ah, você devia ter feito diferente, você devia isso, você deveria aquilo. Não, é o contrário. Você fala, olha, você fez isso e eu me senti dessa forma. Eu achei que seria diferente. Enfim, sempre trazendo para você, porque contra os seus sentimentos não tem argumento. Simplesmente eu aceito o que você está falando e pronto, não tem briga, não tem discussão. Outra coisa também que é bem comum entre as pessoas que são muito agressivas é o desprezo. Ficar procurando situações para tirar sarro, para fazer piadinha, isso é muito desagradável, é muito desgastante em um relacionamento, mesmo que seja só por brincadeira. Outro tipo de reação também é a indiferença. Essa é terrível, gente, essa dói. Porque a pessoa simplesmente ignora que o outro está em casa. O outro fala, não responde. O outro pergunta uma opinião, finge que não está ouvindo. Isso é muito, muito doído mesmo. Aproveita enquanto essa pessoa conversa com você. Porque se alguém está chamando você para conversar, se alguém está te contando alguma coisa, é porque a tua opinião é importante para ele. Quando não for mais, ele vai parar de falar com você.
E aí você não vai ter mais chance de melhorar, de resolver esse problema. O outro tipo de comunicação também que não funciona é o passivo. Sabe aquelas pessoas que tudo eu estava pensando, aí quando você para prestar, não, pensando bem, não era nada não, deixa pra lá. Ou então, olha, você me desculpe, sempre começa pedindo desculpa, sai pedindo desculpa, tem um maior medo de falar alguma coisa e falar besteira e o outro repreender. Então, esse tipo de comunicação passiva deixa a pessoa sempre com ombros caídos, a cabeça baixa, olhando para baixo, sempre tem medo de falar aquilo que tem vontade. Tanto um quanto o outro pode ser desenvolvido na infância, às vezes com pais muito severos, sabe? Um desenvolve a agressividade, que é para se defender, e o outro a passividade, que é para não arrumar confusão. Deixa o jeito que tá, tudo bem, sabe? Não tem problema se não te faz mal. Agora, se te faz mal, então você tem que começar a colocar para fora. Claro, tem que aprender a falar. Não tem que sair gritando com ninguém, acusando, apontando o dedo no rosto de ninguém. Mas precisa aprender a colocar para fora, porque engolir sapo engorda, faz mal, é indigesto, dá problema no estômago. E, nossa, vários outros malefícios no nosso corpo. Então a gente tem que falar assim o que a gente tem vontade. Mas a comunicação deve ser assertiva, deve ser ouvir para responder e não para reagir. Sabe a diferença? Quando você ouve para responder, você analisa o que a pessoa te falou, vê o que a pessoa está querendo com aquilo que ele está te falando. De repente é realmente resolver o problema. Não precisa ficar armado, sabe, o tempo todo achando que todo mundo está contra você. Não, o mundo não está contra você. Se você acha isso, é porque você está contra você. As pessoas nos tratam como nós nos tratamos. Se você não tem gostado do que você tem recebido, analise em que você tem entregado para você mesmo e para os outros também. Muitas vezes as pessoas lá fora são um poço de educação, um amor mais carinhoso do que qualquer outra pessoa. Só que dentro de casa é uma agressividade só. Ninguém pode falar com a pessoa porque ele já vem com 10 pedras na mão. Pensa bem, se alguém está falando com você é porque você é importante para essa pessoa. Então valoriza, escuta com amor, não importa o quanto você está chateado ou irritado, aquela pessoa não tem culpa dos seus problemas. Ninguém tem culpa. Nós colhemos o que nós plantamos. Se você não está gostando do que você está colhendo, então analisa o que você tem plantado. De repente você é muito educado lá fora, mas dentro de casa é um ogro, uma ogra. Nem sei se é esse o nome, ogra. Sei lá, aquele bicho lá, grosseiro. Então, o que você está recebendo lá fora é o que você está entregando dentro de casa. Lá fora você trata todo mundo muito bem, mas e dentro de casa como é que tá? Então vamos analisar isso, vamos refletir nisso essa semana. Quando alguém vir falar com você, não importa o tamanho dos teus problemas, não importa o quanto de desafio você tem que resolver lá fora. Ouça com atenção, ouça com amor, ouça para responder e não para reagir. O amor é uma ferramenta muito poderosa. Comece a utilizar ela mais e mais, se possível 24 horas por dia. Ouça as pessoas como você gostaria que todos te ouvissem. Não importa como estão te ouvindo ou como estão te respondendo. Provavelmente estão te respondendo da forma como você faz. Analisa, pensa bem, começa por você, essa mudança no mundo. Eu tenho certeza que você vai adorar o resultado. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos, pode ajudar alguém. Até mais! Hey, yeah, hell I know how it is sometimes. You're holding on, trying to forget them.